Olá, amigos, tudo bom? Aqui é a Naíma e hoje nesse vídeo eu decidi fazer uma coisa um pouco diferente do que eu estava fazendo. Hoje eu vou mostrar algumas dicas para vocês poderem desenhar um rosto de frente. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu não sou professora, eu não sou profissional, então as dicas que eu vou passar são algumas informações que eu já tenho de alguns anos e que eu acho que pode ajudar vocês também, principalmente se você está começando a desenhar agora ou se você não tem essas referências, então eu acho que pode te ajudar, tá bom? Então vamos lá, para começar a gente vai desenhar um círculo. E esse círculo a gente vai dividir ele no meio duas vezes, uma vez para o lado e outra vez de cima para baixo. Essa linha horizontal, ela vai servir para ajudar você a alinhar os olhos e a linha vertical vai servir como meio do seu desenho. Para facilitar o entendimento, eu vou escrever aqui círculo, que seria o círculo da cabeça, a linha de centro, que seria a minha linha do meio do rosto, e a minha outra linha de centro, que no caso é a linha dos olhos. Agora a gente vai fazer a segunda linha dos olhos, que seria a linha de baixo, na nossa referência, porque tem a linha de cima, certo? E a linha de baixo. Essa linha de baixo, ela vai ser de acordo com o tamanho do personagem que a gente quer fazer. Então, se o seu personagem tiver os olhos maiores, essa linha vai ser maior. Se ele tiver os olhos menores, essa linha vai ser menor. Agora eu já vou fazer o tamanho do olho do meu personagem para os lados, né? E uma dica muito importante, normalmente os personagens têm como distância entre um olho e outro o tamanho de um olho, tá vendo, ó? Que ele ficou meio parecido aqui no meu, o tamanho de um olho, que seria esse quadradinho, é parecido com o tamanho de espaço que há entre eles. Então essa é uma medida muito utilizada por muitos desenhistas, que vai ajudar você a deixar seu personagem mais proporcional, tá bom? Só lembrando que não precisa ficar 100% simétrico, não precisa ficar 100% igual. E a próxima linha que a gente vai fazer já é uma linha de referência do nariz. Então, esse seria mais ou menos o tamanho que eu quero para o meu nariz. Se eu quiser um nariz menor, eu vou deixar a linha um pouco mais para cima. Eu já gosto de personagem com o rosto um pouco menorzinho, então provavelmente ele vai ficar um pouco mais compacto. E depois disso, essa aqui é uma coisa que eu faço, mas eu não vou recomendar para todo mundo fazer. Eu já gosto de desenhar o queixo. Por que eu gosto de fazer essa linha do queixo e da mandíbula? Porque o estilo de desenho que eu gosto de fazer, meus personagens eles são menores. Então, quando eu já desenho esse queixo, eu já tenho uma noção do tamanho que vai ficar o rosto do meu personagem. Mas o mais recomendável, se você for começar a desenhar, principalmente se você é iniciante, é você fazer a linha da boca antes, que é essa linha que eu tô fazendo agora. Porque a mandíbula vai ficar na mesma linha da sua boca, esse nosso ossinho que a gente tem aqui, né? É importante que você faça a linha da boca primeiro, porque aí você vai fazer uma linha descendo, né, do círculo, uma linha meio reta, e onde for a sua mandíbula vai quebrar e depois vai fazer o queixo. Tá vendo que meu queixo ele tá indo pro centro da linha que eu fiz de centro? Não se preocupa se você não entender alguma coisa, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente também, mais detalhadamente. Agora que eu já desenhei minha boca, tá vendo que ela tá na mesma linha da minha mandíbula. Eu também já fiz o desenho do meu nariz, mas isso tudo eu posso mudar. Se por acaso eu não gostar de alguma coisa, eu posso diminuir, eu posso mudar. Aqui eu acabei perdendo uma parte da gravação, mas não tem problema. Então eu já desenhei os meus olhos em cima daqueles quadradinhos que eu tinha feito, como referência do tamanho dos meus olhos. Também já fiz meu nariz, dei uma definidinha na boca. E uma dica importante para vocês é que a sua orelha, ela vai sair da metade do tamanho dos seus olhos. E normalmente ela vai terminar na linha do seu nariz. As orelhas, elas são um pouquinho mais versáteis. Você pode fazê-las maiores, você pode fazê-las menores. Aí vai depender do seu estilo, do personagem que você quer criar. E outra parte importante que eu já fiz aqui é a linha capilar, tá vendo? Que é essa linha com esse formato de M. No caso, a linha capilar você vai fazer em cima daquele círculo que a gente tinha como base e ela vai te dar como referência de onde vão sair os fios da franja, uma coisa que é importante você ver. Se por acaso seu personagem for mais textudo, essa linha capilar ela vai um pouco mais para cima ali, como eu tô mostrando. Se for um personagem com uma testa menor, essa linha ela vai vir da parte de baixo. Outra coisa importante no desenho do rosto que vocês podem sempre levar como referência, o meu desenho ele não tá assim, porque é meu estilo e depois eu não vou te falar que eu não gostei muito de como ficou o resultado. Mas a gente pode dar como referência o tamanho da testa, é o mesmo tamanho, do tamanho dos seus olhos até o final do seu nariz, e ao final do seu nariz é o mesmo tamanho até o queixo. Então o nosso rosto ele tem uma proporção. Agora, sem mais enrolação, eu vou finalizar a personagem para vocês verem como ela fica e já vou trazer mais um exemplo para vocês.
Pronto, minha personagem está finalizada. Confesso que eu exagerei em alguns pontos e eu não gostei muito do resultado, mas todo o processo é válido e é isso que vai fazer a gente melhorar no final das contas. Agora eu já vou colocar para vocês o próximo exemplo. Pronto, o personagem que eu escolhi usar como referência aqui é a Sakura do Naruto. Vocês vão ver que eu já fiz algumas linhas de referência, né, que seria o círculo. A linha 2 e 3 seriam as linhas de centro. A linha número 4, que eu coloquei como queixo, a linha do nariz e a número 6, que seria a boca e a mandíbula. E a última linha seria o tamanho dos olhos. Então a primeira coisa que eu quero deixar clara, só estou fazendo todas essas linhas aqui nesse desenho para exemplificar para vocês. Vocês não devem fazer essas linhas no desenho que vocês querem reproduzir, porque isso vai atrapalhar no processo de aprendizagem de vocês. Então isso não é recomendado, é só para vocês entenderem realmente como funciona essa anatomia do personagem. Ali, ó, os olhos, a distância entre um olho e o outro da Sakura, ele é muito parecido com o tamanho do olho, tem uma leve diferença. O tamanho, o nariz, tá na linha do nariz, ali você vê que o queixo dela, essa mandíbula dela, tá um pouquinho torto ali, né? Porque também não precisa ficar 100% perfeito, mas ele vai junto com a mesma linha da boca, que acabou tampando a boquinha dela, né? E ali vem o queixo, que vai se encontrar com essa linha de centro. Lembrando, gente, essas linhas que eu tô passando para vocês, elas são para desenhar o rosto na vista frontal. Se você quiser, você pode parar o vídeo agora, tirar um print, pega uma folha, anota essas linhas, ou então você pode também fazer um esboço, fazer um desenho. E uma coisa que eu também vou deixar bem clara é para você fazer essas linhas fracas, porque elas depois você vai apagar. No final do seu desenho, elas não vão continuar ali. Então, para um pouquinho, tenha paciência, pega um chazinho, um cafezinho e tenta fazer o seu desenho usando essas referências que você vai ver que vai dar certo. Agora, eu vou mostrar para vocês outros exemplos de estilo de rosto, de estilo de desenho, que a gente pode aplicar essas mesmas referências para a gente poder desenhar. Então, isso que é legal dessas referências. Uma vez que você aprende, você vai conseguir utilizar em diversos estilos de desenho. Aqui eu escolhi a Billie Eilish como uma das pessoas que eu queria tentar desenhar, porque eu acho ela maravilhosa, eu acho ela linda. E aqui você pode ver uma coisa muito legal, já num rosto mais realista, né, de uma pessoa, é que ele não é 100% simétrico. Apesar da gente ter ali a linha de sempre, a gente vai imaginar ela aqui no meio do rosto dela, que vai passar aqui pelo meio do nariz, você vê que vai se encontrar com o meio da boca e o meio do queixo, né? Mas você vê que, por exemplo, um dos olhos dela parece ser maior que o outro, a boca dela tá um pouco torta, as sobrancelhas dela são um pouco diferentes, mas mesmo assim a gente vai conseguir aplicar as linhas de base para a gente ter como uma referência de como fazer esse desenho. No caso dessa imagem da Billie Eilish, eu não coloquei as linhas no rosto dela porque eu vou desenhar ela. Então, como eu disse que não é recomendável que você faça essas linhas na sua imagem que você quer desenhar, porque aí você tá meio que burlando, você tá meio que como se você estivesse olhando um cheat. Então, nesse caso, eu não vou fazer as linhas, eu vou fazer elas somente no papel quando eu for começar a desenhar. Agora eu vou colocar outra imagem que eu vou desenhar também, que eu quero mostrar como uma referência para vocês. Olha só que desenho maravilhoso da Mulher Maravilha. Então aqui já nesse desenho a gente já vai ver uma simetria maior. Ou, por exemplo, a gente pode imaginar que existe essa linha do meio no rosto dela, que divide o nariz e a boca simetricamente. A gente tem também os olhos, que tem mais ou menos um olho de distância entre um olho e outro. A gente tem a linha do maxilar, que está junto com a boca. E além disso, as orelhas dela saem do meio dos olhos e vão aproximadamente até o tamanho do nariz. Então já nesse rosto a gente vê uma simetria muito maior do que na Billie Eilish. E assim como ela, eu não fiz as linhas de base, porque eu vou fazer diretamente no papel. Então vamos lá, gente, para os desenhos. Aqui só para vocês verem, então eu já fiz o círculo, fiz a linha do meio do rosto, dos olhos, com o tamanho que eu queria. É claro que o desenho da Billie Eilish vai ficar no meu estilo, ele não vai ficar 100% igual, até porque eu não desenho realismo, mas vamos lá então, gente, bora! Aqui eu já tenho meu esboço mais ou menos completo e vocês vão ver que ela não tá parecida com a Billie Eilish. Parece que eu mirei na Billie Eilish e acertei não sei do que, mas não tem problema, a gente tá praticando. Eu quis trazer esses desenhos diferentes, de estilos diferentes, para mostrar para vocês que a gente consegue aplicar essa mesma base em diversos estilos. Então vamos finalizar agora.
Aqui, gente, finalizei. Eu não gostei dela, vou ser bem sincera, não achei que ficou nem um pouco parecida. Mas eu achei legal pra gente ver a diferença do estilo. Olha só a diferença da primeira boneca pra segunda. Então é isso, a gente não precisa ficar triste, a gente vai praticar. Teve alguns pontos que eu não gostei, por exemplo, da sobrancelha dela, achei que ficou muito grande. Esse olho tá meio estranho, depois eu vou fazer algumas mudanças nela. Mas vamos então pro último personagem. Fazendo uma acelerada no vídeo para ele não ficar tão grande. Aqui círculo, linha de centro e linha de centro. E agora eu vou continuar preenchendo com o restante das linhas. Os olhos dela já são um pouco menores, né, de acordo com o estilo do desenho. E eu vou terminar de fazer as linhas aqui. Uma vez que eu já gostei do resultado, né, do esboço, aí eu posso vir com a caneta preta, no caso desse estilo de desenho, que daí eu já posso apagar esse lápis de cor e já posso finalizar o desenho com a pintura. Bom, então aqui eu finalizei os 3 desenhos, eu fiz umas mudanças na Billie Eilish, e eu acho que é óbvio que o desenho que eu mais gostei foi a Mulher Maravilha, porque eu acho que ela realmente ficou mais bonita. Uma dica que eu usei muito no desenho da Mulher Maravilha, se você quiser usar só nos seus desenhos, quando a gente está desenhando um rosto de frente, a gente pode virar a folha e olhar contra a luz, que se o desenho estiver torto, a gente vai conseguir ver. Aqui eu tô com o meu gato me fazendo companhia, ele tava um pouco carente. Mas então é isso. Me digam qual desenho vocês gostaram mais. Me digam se vocês viram muita diferença nos estilos, apesar da gente usar a mesma base para fazer os desenhos. E além disso, vocês devem estar se perguntando: tá, mas você me ensinou a desenhar o rosto, mas você me ensinou a desenhar o olho, você me ensinou a desenhar a boca, o nariz? Então eu pretendo fazer esses vídeos também. Me digam se vocês têm interesse, me digam se vocês gostaram desse vídeo. Não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal. E é isso, gente. Um forte abraço pra vocês. Um beijinho. Tchau! Com um fuxico na tela.